Então, passemos agora à oitiva do senhor Fábio Salvador. Senhor Fábio, bom dia. Desculpe, bom dia. Bom dia. Acho que a comissão entregou um termo ao senhor. O senhor poderia, por gentileza, antes de proceder à leitura, eu vou fazer a leitura do requerimento de convocação do senhor. Requerimento número 56 de 2025, a CPI dos Pancadões. Considerando o grande número de festas clandestinas realizadas no território do município de São Paulo e o elevado índice de reclamações de perturbação do sossego causado pelos pancadões. Considerando que os pancadões são fomentados por adegas e tabacarias irregulares, que por vezes divulgam eventos irregulares como baile funk, confundindo as festas clandestinas e o gênero musical. Considerando que os pancadões são divulgados e promovidos por tais artistas e influenciadores, especialmente através das redes sociais, tal como empreende o cidadão abaixo qualificado, requeiro, nos termos do Regimento Interno da Câmara de São Paulo, seja intimado para prestar esclarecimentos o senhor Fábio Gabriel Araújo Salvador, conhecido como Salvador da Rima, preservado aqui seu endereço pessoal, Sala de Sessões, 29 de maio, vereador Rubinho Nunes. Esse é o termo de convocação do senhor. Eu peço que o senhor proceda à leitura do termo entregue, por gentileza. Correto. Eu, Fábio Gabriel Araújo Salvador, intimado para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar possíveis omissões dos órgãos públicos municipais na fiscalização de perturbação de sossego, especialmente no combate a festas clandestinas e pancadões realizadas no município de São Paulo. Processo 015/2025. Comprometo-me sobre as penas da lei, especialmente nos termos do artigo 342 do Código Penal e do artigo 203 do Código de Processo Penal, a dizer tudo o que se a respeito da matéria enfocada. Obrigado, senhor Fábio. Passaremos as perguntas. Eu abro a palavra à vereadora Amanda Pascoal. Obrigada, vereador. Agradecer a sua presença, Fábio, e começar com um questionamento, parabenizar você pelo seu trabalho também, e começar com um questionamento que é o seguinte: você já disse que o massacre de Paraisópolis poderia ter sido você. O que esse episódio representa para quem vive o funk de dentro e como ele expõe o modo como o Estado enxerga a juventude preta e periférica quando ela se organiza para se divertir e ocupar o espaço público? Bom dia, vereadora, primeiramente. Muito obrigado pelo espaço, pelo reconhecimento do meu trabalho também. Eu gostei muito da sua pergunta, é uma pergunta que me toca, porque o acontecido de Paraisópolis aconteceu e, como eu falei, poderia ser comigo, qualquer um próximo de mim, porque eu sou nascido na periferia, era frequentador de bailes funk, desde quando eu nasci, dentre as poucas opções que temos de lazer e entretenimento nesses bairros, e poderia estar ali no meio daqueles jovens, pois aqueles jovens tiveram penas de morte sem julgamento, sem qualquer tipo de aprofundamento nos atos que eles cometiam ou como trabalhavam, então foram mortos simplesmente por estar ali. Então acredito que eu poderia ser um daqueles jovens se eu estivesse ali naquela noite. Então quando eu disse essa fala, foi isso que eu quis dizer. Obrigada pela sua resposta, Fábio. Realmente queria também mencionar aqui, agora não está mais aqui no plenário, mas estava presente a Cris, que é do Movimento dos 9 que Perdemos, e pedir encarecidamente, presidente, se for possível também, que nós possamos fazer um minuto de silêncio em nome dessas 9 vítimas em respeito às suas famílias. Indefiro, vereadora. Indefere? Sim. Para vocês verem. Registrado. Vou seguir com a pergunta. Minha segunda pergunta é: alguns vereadores aqui nessa CPI falam sobre o funk como se fosse o sinônimo de desordem ou de crime. O que você diria para quem usa essa tribuna para criminalizar o funk que vem das quebradas, mas fecha os olhos para a violência do Estado contra o povo preto e periférico? Eu diria que o maior crime cometido ele vem do Estado. A música, ela não tem o poder de mudar a realidade, mas a realidade ela influencia na música. Então, muitas vezes eles não gostam daquilo que é escutado nas letras, e eu entendo que revolta, e se revolta essas pessoas de dentro da casa delas, imagina como revolta para nós ter que conviver com essa realidade na sua porta, na sua família, ver pessoas, primos, parentes próximos sendo seduzidos e acabar perdendo a sua vida, e eu acredito que isso tudo é fruto do Estado. E é isso que eu acho, entendeu? E esse é o lance. Obrigada pelas suas respostas. Não tenho mais perguntas, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Sargento Dantes.
Deixa eu ver. Boa tarde, senhor Fábio Salvador. Como o senhor prefere ser chamado? Boa tarde. Pode me chamar como o senhor preferir, entendeu? Ok. Senhor Fábio, o senhor está aqui para ser inquirido sobre o que o senhor já leu aí. Está sendo apurado aqui. Crimes são cometidos no interior dos bailes funk. O senhor disse que, desde que o senhor nasceu, o senhor frequenta os bailes. O senhor já presenciou crimes sendo cometidos no interior dos bailes? Não. Nunca presenciou? Não. Já presenciou armas ilícitas sendo ostentadas no interior de bailes? Não. Existe uma letra de uma música aqui, que eu acredito que seja do senhor, que fala: hoje é show na favela, vai ter fuzil pro alto, muita bala e muita mina. Quando o senhor fala que o senhor retrata a realidade da periferia, o senhor já presenciou isso no interior de bailes? Veja bem, quando você diz que retrata uma realidade que acontece, não necessariamente... Eu não disse, o senhor calma, eu estou falando. Quando eu digo... Peraí. Doutor, só um minuto, doutor. Só um minuto, doutor. Só um minuto, doutor. Só um minuto. O senhor levantou por quê, doutor? Tudo bem, doutor. Tudo bem, doutor. O senhor não tem a palavra novamente. Nós já tivemos problemas anteriormente aqui, doutor. E eu espero que a gente haja de maneira republicana aqui. Tá ok? Quem conduz as perguntas, no momento a palavra está comigo. Doutor. Peraí, aguarda um minuto que eu estou falando com o advogado. Ô, doutor, por gentileza, eu estou pedindo... Pode chamar, doutor. Aqui nós estamos agindo dentro da lei, doutor. Aqui nós estamos agindo dentro da lei. Eu acredito que houve um equívoco aqui. Então, tudo bem. O senhor falou que eu falo. Não estou falando... Presta atenção. Estou falando em terceira pessoa. Aprenda a interpretação de texto. Eu ainda estou concluindo a minha linha de raciocínio da pergunta que você fez. Você nem deixou eu terminar. Veja bem. Quando você, como pessoa, quer dizer qualquer pessoa. Quando você relata... Então, o senhor não está falando que a minha pessoa... Até mesmo... Não. Então tá bom. Era só isso que eu queria esclarecer. Por isso que eu tô falando pra você que se você deixar concluir a minha linha de raciocínio, você vai entender o que eu quero dizer. Pode continuar. Quando você ou eu ou qualquer pessoa retrata uma realidade e diz ser uma realidade do país que você vive, não necessariamente significa que essa realidade é sua. Até porque se eu escolher falar apenas por mim e pelo aquilo que eu vivo, eu seria uma pessoa ignorante. Então, se o senhor ou qualquer um aqui nunca viu, você pode, por exemplo, jogar aí uns vídeos de uns bailes no Rio de Janeiro, por exemplo, em outro estado. Dentro das comunidades onde eu cresci, dentro dos bailes onde eu frequentei, eu nunca vi isso que você está me perguntando. Mas através de canais de notícias eu tenho ciência dessa informação. Tá correta a resposta para o senhor agora? Então tá bom. O senhor já iniciou falando que o senhor retrata a realidade das periferias nas suas músicas. Das periferias. E é por isso que eu estou direcionando essa pergunta. E no momento que eu falei, que eu não disse, porque o senhor iniciou sua fala, quando você fala, e é por isso só que eu apenas corrigi. Tá ok? Correto. Podemos continuar? Com certeza. Tranquilo. O senhor disse que toda a violência, todos os crimes que ocorrem são frutos de ações do Estado. Foi isso que o senhor falou? Eu acredito que não toda a violência, mas o excesso de violência do país, sim. Existem indivíduos que têm sua natureza de ser mal, ser ruim, ser apresentado até em países de primeiro mundo, mas eu acredito que essa questão, igual vocês dizem que o funk faz de influenciar e tudo mais, eu acredito que isso tudo é feito pelo Estado através de pequenas atitudes no dia a dia desde quando você nasce. Sim, concordo. Então é isso que eu acredito. Concordo. A ausência de educação, a ausência de serviços públicos na periferia, isso eu concordo. Inclusive, a maior parte das demandas dos recursos que eu tenho a partir de emendas, eu destino para projetos sociais, para justamente desviar os jovens do caminho ilícito, para poder dar uma assistência merecida ao jovem, que eu também acredito que a gente consegue mudar a realidade das pessoas. Mas vamos lá, quando o senhor fala de fruto do Estado, a violência é fruto do Estado, tem uma outra letra aqui que fala: quero mesmo é que se foda tacando pau nas cachorras. É uma letra do senhor isso aí? Faz parte de uma das músicas do senhor, esse verso? Eu compreendo que isso não é objeto da CPI. Não. Vereador mas caso... me permite. É objeto da CPI. Calma que eu não concluí, mas caso você queira que... Eu estou perguntando. Eu explico. É uma música, faz parte da letra da música do senhor? Eu não vou me ausentar da pergunta, mas eu compreendo que eu não teria obrigação de responder. Mas como eu já disse e volto a relatar, nem sempre é uma realidade onde eu vivo. E te digo mais...
Vou esperar você olhar e terminar seu diálogo, né? Porque não tem como se concentrar em 2 diálogos ao mesmo tempo. O presidente aí, pelo depoimento do amigo aqui, do Thiago, que depois um pouco... Presidente, pela ordem. Pode continuar, não há Fábio. Ele gosta de conversar enquanto Doutor, as mais uma pessoas vez eu vou respondem. pedir pro senhor... Ô, Eu doutor, peço, Ele não Doutor, quer me ouvir, porque não. eu sou o doutor. presidente da Doutor. sessão, é minha prerrogativa determinar quando ou não vai ser aberto o microfone. O senhor não vai presidir essa sessão. Foi me feita o senhor uma não pergunta tem e direito o à senhor tá palavra. conversando Se o senhor paralelamente. quiser ir à OAB, se o senhor quiser ir à casa da carochinha, fica à vontade. O senhor não vai constranger os vereadores, doutor. O doutor não vai constranger a casa, que existe tranquilo. presidente nessa CPI. Dá o corte dele, existe doutor, dá o ordem, corte dele lá. Existe ordem e o senhor vai cumprir os requisitos. Inclusive, o senhor tem o dever de urbanidade enquanto advogado e está faltando com ele. Se for o caso, eu mesmo represento o senhor na ordem. Peraí. Tá bem? Não venha ameaçar Peraí, a CPI, doutor. peraí. Não venha ameaçar. Eu peço encarecido ao senhor Fábio que respeite o vereador Sargento Nantes e responda às perguntas do vereador Sargento Nantes. Eu quero destacar, e aí existem os advogados que podem orientar o senhor Fábio, que o senhor Fábio está aqui na condição de testemunha. E na condição de testemunha, o senhor Fábio tem o dever de prestar com a verdade, sendo-lhe facultado a garantia constitucional de não responder perguntas que possam incriminá-lo. De toda sorte, eu peço que o senhor responda. Quero destacar também que existe uma decisão judicial em ação movida pela Câmara de São Paulo contra o senhor Fábio, que determinou a condução coercitiva do senhor Fábio para que viesse à Câmara. Não é o caso do depoimento hoje, que por mais que seja a primeira data determinada ao senhor Fábio, não veio pela coercitiva, mas veio até aqui. Porém, só estou lembrando que existe a decisão. Vou reabrir o Sargento Nantes para que proceda as perguntas. Está aberto o microfone. Pode concluir, senhor Fábio. Até esqueci a linha de raciocínio. Eu volto aí. Só quer que Antes, eu repita? antes eu Só só quer que eu queria, repita eu ou só não? queria dizer uma coisa, para nós começar aqui, ó. Eu não sou eleitor de nenhum de vocês dois. Tranquilo, não é sou intuito, não a concordo. Porém, eu não sou inimigo de vocês. Eu vim aqui para dar minha opinião e eu espero que nós tenhamos um diálogo com educação. É isso O que aí. você quiser falar, eu vou te ouvir até o final. A única coisa que eu peço é que quando eu tiver meu espaço de fala, eu possa concluir minha linha de raciocínio. Eu vim aqui para debater em busca de soluções em prol da população, como testemunha. Mas eu vim aqui Nós para também. isso. Eu Nós vim para também. somar. E eu acredito que, independente de quem a gente vota, quem nos representa politicamente é aquele que ganha. E o vereador e o deputado também não governa e não trabalha para os eleitores dele. Ele trabalha para o bem em comum. Então eu vim deixar isso claro. Eu respeito vocês e peço mesmo respeito. Agora eu peço que você repita a pergunta, por favor, Sargento Nantes. Como eu disse, tem uma letra de uma música, que eu acredito que seja de sua autoria, ou que o senhor canta, que ela fala sobre tacando pau nas cachorras. Eu gostaria de entender. Certo. De quanto que o Estado contribui com isso ou não. Bom, o artigo 5º da Constituição Federal, né, garante para mim que qualquer expressão cultural, artística, intelectual é garantida independente de censura, correto? Concordo. Mas, já que você quer questionar, é como fosse um filme. Quando um ator ele representa um vilão, quanto mais ele parecer, melhor é a arte. Quando é no caso da música, quando nós falamos no linguajar periférico, a intenção é uma faca que corta em 2 gumes. Pessoas vão escutar e vão se revoltar e vão entender como denúncia. E quem vai achar isso daí bonito é quem já tem tendência para isso. Então, é apenas uma retratação, como seria o pensamento de um personagem naquela música. Mas lembrando que não é uma ficção, são realidades que outras pessoas vivem e que a gente acompanha através de várias notícias e tudo mais, entendeu? Então, é isso. Essa música do senhor é antiga? Não, Não? É recente? recente. O senhor não concorda, então? O senhor concorda que ela não pode também ter uma interpretação da diminuição e vulgarização das mulheres? Eu acho que, primeiramente, não. Segundamente, que a interpretação é ampla para todas, como eu acabei de falar. A arte, ela está aí para isso. Essa é a graça filosófica da arte. Cada um interpreta como quer, de acordo com a sua realidade. Então, é isso. Entendi. Então, para o senhor é arte, esse tipo de música com essa letra? Todo tipo de música. Esse tipo de música com essa letra, eu falo. Com Todo esse conteúdo. tipo de música. É arte. Todo tipo de música. Normal.
Eu tenho que repetir para você o artigo da Constituição Federal? Peraí, não é livre a expressão da atividade intelectual artística. Eu conheço o artigo, pode ficar tranquilo. Eu conheço o artigo. Pensei que seria necessário explicar de novo. Eu conheço o artigo. Eu estou perguntando para o senhor se é normal para o senhor chamar as mulheres de cachorras e que tem que tacar o pau nelas. Não, veja bem. É isso que eu estou perguntando, está na letra da música. Tá bom, então eu vou responder a sua pergunta. É certo? sim ou não? É sim então ou não? Vou responder a sua pergunta. É sim ou não? Então, não é sim ou não. Porque a pergunta é complexa. Não é uma pergunta de sim ou não. Entendeu? Então, para responder para você, cachorra, igual você falou, é um termo que você está usando para se referir a todas as mulheres, entendeu? A todas tem as mulher mulheres. Que não gosta de ser chamada assim, tem Entendi. mulher que tem orgulho de ser. Infelizmente, é a realidade que nós vivemos. Isso não denigre e nem tem generalizando todas as mulheres, entendeu? Então, você compreende que as pessoas têm a sua liberdade para falar o que quiser e para se achar Aí escuta o se que quiser, não é isso? Exatamente. Entendi, fechou. Nas novelas são retratadas tudo isso aí também. Prostituição, enfim. É a realidade. Eu também concordo com o senhor. É mais uma fase da deterioração da sociedade. Colabora também. Eu concordo com o senhor. Mas, enfim. O senhor cresceu em comunidade, o senhor falou? Sim. Pode falar o bairro? Na realidade, como a realidade de vários brasileiros, né? A vida inteira eu não tive casa própria. Vim de uma família muito carente. Então, eu morei em algumas quebradas, alguns bairros Sim. da mesma região. Eu sou do extremo leste, morei em São Mateus, Guanás, cidade de Tiradentes, que é minha raiz, Itaim Paulista e Itaquaquecetuba. Essa foi a minha trajetória até a minha infância. Hoje em dia, eu resido na Zona Norte, ali próximo ao Jardim Peri. Não resido mais na periferia, mas estamos ali ativos no que nós pode. Aqui foi uma pergunta, igual eu não conheci o senhor, minha assessoria me preparou uma pergunta aqui, mas o senhor exibe armas de fogo em clipes? Não. Nunca exibiu? Não. Em nenhum clipe? Não. Simulacros? Não, armas de fogo. Armas de fogo, não. Mas apareceu pelo menos simulacros em clipes, alguma coisa do Simulacros, acredito que sim. Em Ainda clipe? mais em projetos em conjunto com outros artistas também. Recentemente? Buscando agora na minha memória, não consigo me lembrar, não. Entendi. Você acredita que possa influenciar o jovem? O senhor é um influenciador, certo? Vários jovens da periferia se espelham no senhor, acreditam no senhor e vê o senhor também como um líder, como um ídolo, correto? O senhor tem essa noção ou não? O senhor tem essa noção? Tenho plena Se inspiram noção. no senhor. Quando o senhor exibiu esses simulacros, na oportunidade que o senhor disse que esses são simulacros, e então já vamos tratá-los como simulacros, quando o senhor exibiu, qual que era o intuito da exibição desses simulacros? Qual que era o contexto? Bom, o contexto, como eu falei, é uma música protestante de expor para o restante da sociedade aquilo que é uma realidade que é fatídica. Ela acontece. Sim. O jovem, ele não está tendo o primeiro contato dele... O jovem de periferia... Sim. Ele não está tendo o primeiro contato dele com imagens de armas através da minha música. Entendeu? E eu acredito sim que eu influencio jovens, mas eu acho que eu influencio jovens mais pelo que eu represento, pelo que eu penso e não pela música. Entendeu? A música, ela é a expressão do sentimento da alma através do som. Concordo. Ela não... É a realidade que a gente vem de periferia, muitas vezes sendo plantado revolta dentro do nosso coração e a gente escolhe transformar essa revolta em uma maneira de provar que nós podemos sim ser diferentes, usar essa realidade para expor, por exemplo, para algumas pessoas como o senhor que se indignam, outras pessoas que vivem outra realidade, mas que acham isso daí bonito, consome esses filmes, consome a nossa morte e a nossa realidade. Então, se for para alguém lucrar com essa realidade, então que seja nós. Então, não, é isso que eu penso. A realidade já está escrachada. Não sou eu que faço sim, isso. Tudo bem, mas eu só perguntei, nesses clipes, se o senhor pode me responder, qual que era o contexto do uso dessas armas no clipe? Eu expliquei, mostrar a realidade que mas é vivida. Mostrar qual a realidade? O que acontecia? O senhor que estava ostentando essas armas, eram outras pessoas? Como que no clipe? Perdão, reformula a pergunta. O senhor que estava fazendo uso desses simulacros, eram outras pessoas? Essa já é outra pergunta, no caso. Não, do clipe. Do clipe que o senhor falou que tem um clipe que utilizou Mas qual simulacros. clipe que o senhor está... Eu estou perguntando. Eu não acompanho eu mesmo falei que lembro vagamente. Eu também falei que lembro vagamente. Porque eu trabalho... Não, mas tranquilo, doutor. Doutor, se o senhor quiser orientar,
Só para gente tratar de maneira republicana aqui. É que eu trabalho bastante. Só um segundo, doutor. Só um segundo. Eu posso falar, doutor? Eu posso falar, doutor? O senhor tem todo o seu direito de orientar o seu cliente e é previsto. Isso aí ninguém vai impedir. Eu só peço por gentileza. Não, isso aí a gente sabe. Não precisa ficar levantando. O senhor já apresentou na outra vez. Já foi solicitado. Eu já conheço o senhor. A única coisa que eu quero dizer para o senhor aqui é que nós queremos ter um bom trato. Eu só quero entender. Eu não conheço o seu cliente. Não sou seguidor dele. Eu estou fazendo algumas perguntas e o que acontece? Eu só quero que o senhor, por gentileza, quando for orientá-lo, não tem problema nenhum, o senhor deve orientá-lo, inclusive é a sua função. Eu só peço por gentileza, porque enquanto ele está falando, o senhor também fica difícil. Por gentileza, é só isso. Estou sendo sempre gentil. Aqui eu estou sem microfone. Doutor, não é dada a palavra ao advogado, exceto para questões de ordens. Ele orientou o senhor... Não vou abrir exceção. Ele orientou o senhor. O senhor está aqui na qualidade de advogado. Presidente, acho um desrespeito, tanto com o depoente quanto com o advogado, ficar desligando o microfone. O senhor pode orientar o seu cliente e o senhor pode elaborar questões de ordens. Se o senhor vai elaborar uma questão de ordem, eu só peço ao senhor que, por gentileza... O senhor vai elaborar uma questão de ordem? Se o senhor for elaborar uma questão de ordem, o senhor pode elaborar, por gentileza? Do contrário, o depoimento do senhor Fábio. O senhor pode orientá-lo o tempo todo. É uma questão Qual artigo da questão de ordem? Eu posso pedir pela ordem. Eu posso pedir pela ordem. É uma questão de ordem. A pergunta tem que ser objetiva. A pergunta tem que ser objetiva na qualidade de testemunha. Tem que dizer qual é o fato. Qual é o fato? O senhor tem que apontar qual é o artigo do regimento. Não, a testemunha, qual é o fato? Está indeferida a questão de ordem do senhor. Por falta de fundamentação legal nos termos do regimento, por não apontar o artigo, está indeferida a questão de ordem. A palavra está dada de novo ao vereador Nantes. Senhor Fábio. Podemos continuar, doutor? Por favor. Podemos continuar? Vamos lá. Respondendo à pergunta do vereador Nantes, qual é a intenção? Veja bem, vereador. Não, o contexto, eu perguntei, não é a intenção, não. O contexto? O contexto do clipe. Correto. Então, veja bem. Em qual contexto trabalho musical... Era um contexto, por exemplo, de uma situação de roubo? Era o contexto de uma troca de tiro? Aí que está o detalhe. É isso que eu estou falando. Eu não tenho ciência de qual clipe o senhor está me falando, entendeu? O senhor pode citar qualquer um que o senhor lembre. Não, o que eu quero explicar, que vai responder sua pergunta de qualquer maneira, é que o trabalho musical hoje, além de arte, ele também é mercado, assim como a atuação. Então, quando a gente grava um clipe, ele tem um roteiro, ele tem pessoas por trás e a gente faz cada um a sua função. A minha função é gravar a música e gravar o clipe. Compreende isso? Entendi. Então, o contexto ele vai de acordo com aquilo que é criado, com a intenção que nós quer passar, e cada projeto é um contexto. Então, existe uma produtora, óbvio, que produz esse conteúdo para que o senhor grave, é isso? Com roteirista... É isso? Existem diversas produtoras. Sim, igual o Velozes Furiosos, Carandiru, Tropa de Elite. Exato. Aí depende de qual que é a produtora que você deixa o projeto, entende? Existe um roteiro, um diretor que produz existe alguém, isso. Existe alguém que faz isso. Eu citei uma produtora de modo genérico porque também. Às vezes a gente, explicando, igual o senhor disse, não conhece. Às vezes a gente faz projetos junto a outros artistas. Então, esses artistas também têm pessoas por trás. Então, cada projeto ele tem um contexto. Ele tem alguém que trabalhou nesse projeto. Entende o que eu quero dizer? Eu entendo. Então, essa é a assim, resposta. Seu Fábio, quando eu faço esse tipo de pergunta, como eu falei, eu nunca vi um clipe desse senhor, foi algo que me trouxeram, que poderia ter ocorrido e o senhor confirmou. Quando eu faço isso, é justamente por saber o poder de influência do senhor perante os jovens e que muitas vezes é esse cuidado que muitas vezes a gente está tendo, entende? Porque assim como, vamos dizer, os Racionais, como eu sei que eles são artistas, e eles sempre retrataram mais uma música de conscientização, eu acho que... E eu não conheço suas músicas também ao todo, eu apenas li algumas letras aqui, e eu não tenho certeza para afirmar se as músicas do senhor incentivam esses jovens ao invés de conscientizar o jovem da periferia, entende? Eu tenho uma preocupação grande, de verdade, e aqui não estou para fazer corte. Não estou para me aparecer na internet, não estou para hypar no senhor. Eu estou aqui com um trabalho sério, porque ao longo da minha carreira, não sei se o senhor sabe, mas eu fui policial militar durante mais de 20 anos, e eu me envolvi em alguns confrontos com jovens da periferia. E muitas vezes você encontra a família desses jovens, são uma família boa, uma família humilde, uma família honesta, trabalhadora. São jovens que talvez perderam a oportunidade
de crescer e se tornar alguém como o senhor. Alguém que tem uma condição melhor hoje, como o senhor falou. O senhor viveu mudando de vários lugares por questões humildes. Hoje, graças a Deus, eu tenho certeza que o senhor tem moradia própria, o senhor tem uma vida mais regada de luxo, que é mérito do senhor, entende? E hoje, quando a gente vem aqui lutar por isso, é trazer, como eu conversei com o MC Rian semana passada, ele falou que ele não faz mais nenhum tipo de música de apologia. Eu não conhecia também o trabalho dele. E eu inclusive, o parabenizei. Porque eu falei assim, cara, faz um estrago na mente do jovem, muitas vezes. Ele mesmo chegou a confessar para mim. Ele falou, porra, eu parei porque eu vi que faz um estrago na mente do jovem, muitas vezes. Eu discordo dele. Não, tudo bem. A questão não é essa. Esse é o pensamento dele. Então, assim, nós estamos conversando aqui que o intuito aqui é de verdade, meu. É eu pegar o jovem e a gente começar a conduzir por um caminho melhor, mano. Pegar o jovem da periferia e trazer essas oportunidades para ele. E muitas vezes, infelizmente, tá? Infelizmente, até... E aí eu falo para o senhor que eu falo com conhecimento de causa, e não estou falando que é seu caso, nem estou te acusando de nada, mas eu sei que muitas vezes existe influência do crime organizado, bancando alguns MCs, alguns cantores, enfim, por trás, para incentivar cada vez mais o jovem para o caminho errado. Está entendendo? E talvez o senhor tenha noção do que eu estou falando. O senhor viveu na periferia, eu também vivi. E hoje aqui a nossa luta, de verdade, é para trazer algo digno para o jovem. É para não levar para o caminho errado, é para não banalizar a vida dele. Tá entendendo? É para que menos confrontos como esse que eu tive que viver, infelizmente, um jovem muitas vezes drogado, mal orientado, mano, que vem para cima e acha que dá tudo certo, mano. Infelizmente, esses jovens se envolverem em confronto não estão mais aqui. E a ideia nossa é que isso aconteça cada vez menos. Tá entendendo? É gerar oportunidade para o moleque da periferia. Pode falar. Posso falar? Primeiramente, eu agradeço, né, a sua intenção. Eu compreendo tudo que você disse. E se sua intenção for essa, realmente, então eu estou aqui para somar no máximo do que eu posso. Se você quer saber um pouco da minha opinião sobre, eu posso falar para você, como um jovem da periferia, comum, nada em especial, e então eu vou mais ou menos especificar. Veja bem, eu não sou a favor de nenhuma criminalidade, eu não sou a favor do tráfico. Se ocorre criminalidade ou qualquer coisa do tipo no baile funk, eu também não sou a favor. Mas eu acredito que existem problemas e mazelas sociais que estão atreladas ao baile funk. Eu acho, por exemplo, quando a gente fala de uma questão de estudo, tudo isso que leva as pessoas ao crime, e as pessoas falam, mas quer combater o crime com flor? Não, eu acho que depois que o cara se tornou um criminoso, a partir do momento que ele comete um ato de crime, o pobre criminoso ele está ciente que ele está sujeito a ser preso, ele está sujeito a morrer. E eu sou, sim, a favor de mais leis, porém, enquanto tiver faltando vários outros setores, então, veja bem, a CPI, o assunto é omissão dos órgãos públicos. Para acontecer o baile funk, existe a omissão dos órgãos públicos em vários outros setores. E sobre a questão do MC falar aquilo, que vocês compreendam que o MC, ele não tem uma formação acadêmica, ele não tem obrigação e ele não escolheu ser exemplo. Ele é mais um jovem de periferia e ele só reflete aquele pensamento que os jovens já têm. Não somos nós que fazemos a mente do jovem. Nós simplesmente passamos para frente aquilo que já é falado, aquilo que já é vivido, aquilo que já é pensado. Então, o que hoje a periferia precisa, os jovens da periferia precisam, incentivo à educação, apoio no esporte local, mais lazer, mais entretenimento. Então, eu acho viável vocês tirar o barulho até certo horário, coisas que realmente atropelam a lei, mas enquanto estiver faltando várias outras coisas, porque vocês têm que compreender que, por exemplo, na periferia, a única opção de lazer é o baile, dependendo da quebrada. Então, esse tempo ocioso, essa falta de outras opções, o trabalho excessivo, a pessoa chega no final de semana, ela quer tirar um lazer. E outra coisa também que eu queria deixar claro para o presidente também e para qualquer um, a gente luta também pelas pessoas que querem dormir, pelas pessoas que querem trabalhar, entendeu? Que o baile tenha um espaço digno, o horário certo, a devida segurança. Mas o que vocês têm que compreender é que a pessoa que quer dormir não é uma briga de população contra a praga. O jovem que está no baile também é população. E muitas vezes ele é sobrinho, ele é o neto, ele é o vizinho, ele é o filho da pessoa que quer dormir. Esse jovem também trabalha, ele também paga imposto e ele também merece ser visto. Então, o que eu também queria falar para vocês é que eu entendo vocês não entender. Porque vocês não vivem a nossa realidade e eu também
prefiro tirar esse peso de usar a minha realidade como questão, porque eu também preciso entender vocês e o fato de vocês não compreender. Então eu estou aqui para somar. Eu acredito que o caminho não é jogando bomba, não é reprimindo, é uma cultura a ser abraçada, a ser politizada e a ser cuidada. Dá a devida estrutura. E se vocês não for dar a devida estrutura, simplesmente cobra. O baile só pode acontecer se tiver tal estrutura, mas se tiver, vai acontecer. Pode ter certeza que a população vai somar. O que a população não gosta, o que a população denuncia é bagunça. Entendeu? Mas por que tem bagunça? Porque não tem opção do Estado. O baile é involuntário. Em São Paulo, talvez no Rio de Janeiro, como vocês falam, o baile pode ser promovido por organizações criminosas. Mas em São Paulo é involuntário. Eu garanto para você. O crime talvez ganhe lucro com o baile, mas não é o crime que promove. O baile vai acontecendo, as pessoas param numa adega, param ali, vai pocando. Às vezes não tem adega, mas tem uma praça, algum negócio, vai parando um carro, vai parando os pessoal, o jovem... E aí, tá tendo o quê? Não é o crime organizado em São Paulo que organiza o baile. Isso eu posso afirmar categoricamente. Agora, se ele age ali, se ele está ali dentro, eu não tenho esse conhecimento. Entende? Mas eu também acho que isso não é culpa do baile. Por quê? O crime acontece de segunda a segunda-feira. Se o baile funk fosse responsável pelo crime, o crime acabava na segunda, ô Sargento Nantes. Todo respeito. O crime ele já está lá, ele já está implantado não na periferia, mas no país. Você compreende em vários setores. É como eu falei, eu não tenho esse conhecimento, mas eu tenho as fontes de mídia, o Google aí que está aberto para todos. Todo mundo vê que hoje o crime está na Faria Lima, está na Europa, está em todos os lugares. Então você não tem como atribuir o crime organizado à periferia e ao baile. É isso que é a nossa luta e esse que é o lance. Em prol das pessoas que querem dormir também, mas em prol do jovem que precisa de um lazer e um entretenimento. É exatamente isso que a gente está falando, é entrar num consenso, Fábio. E aqui, quando a gente luta, é justamente... É óbvio que não dá para a gente se negar que acontecem crimes no interior desses bailes, enfim, mas é organizar isso, é moralizar. Quando eu falo de moralizar, mano, é a gente cuidar de quem está lá dentro também, entende? É trazer uma responsa e chamar a nossa responsa. Como eu falei, nós temos alguns trabalhos sociais já justamente por isso. E quem sabe daqui, dessa CPI, dessas conversas, dessas reuniões nossas, desses interrogatórios, não saia de repente um projeto de uma arena, de um espaço reservado para que aconteçam essas festas. É justamente isso, tá entendendo? Então, como eu disse, ninguém está aqui para ser inimigo de ninguém, meu. É para entender. Então, eu quero te agradecer pelo esclarecimento, inclusive, de algo, muitas coisas eu já sabia, mas o senhor trouxe alguns conhecimentos novos aqui que eu acho importante também, que é salutar. E é isso, nós precisamos agir de maneira democrática para fazer com que aconteça e que melhore a vida na periferia. Beleza? É isso. Independente de direita ou esquerda, nós somos um povo só. É exatamente entendeu? Isso, exatamente e isso. É isso, vamos embora. Obrigado, vereador Sargento Nantes. Bom, os vereadores do Sistema Teams não têm perguntas, então passo as minhas perguntas. Bom dia, senhor Fábio, mais uma vez. Bom dia, senhor Rubens. O senhor disse nas perguntas do vereador Sargento Nantes que não é o que o senhor representa. Eu gostaria de saber especificamente, na sua acepção, o que o senhor representa. Antes de adentrar as perguntas. O que eu procuro representar, e eu acredito que eu estou no caminho para ter êxito, mas infelizmente nem Jesus agradou a todos, mas eu procuro representar as pessoas mais carentes e desfavorecidas, seja de bairros periféricos, seja até mesmo como o amigo ali tinha vindo do interior da Bahia. A minha luta é por você ter o direito de ser você, entendeu? De falar da maneira que você aprendeu a falar, de andar, nem que seja de engano, mas da maneira que você aprendeu a andar, ouvir o que você aprendeu a escutar e ser você. Então, essa é a luta que eu represento. Perfeito. Agora sim, passamos às perguntas que eu já havia elaborado, já está elucidado. A primeira pergunta. No dia 27 de fevereiro de 2021, o senhor foi detido em ocorrência policial por desacato no Itaim Paulista após denúncia de perturbação de sossego público. O senhor confirma que estava presente nessa ocorrência? Não tem nada a ver com o objeto, mas sim, já que você quer falar disso, eu adoraria esclarecer isso daí. Teremos bastante oportunidade. Só para contextualizar quanto ao objeto, o objeto da CPI, ele, por mais que seja determinado, ele é amplo. Omissão dos órgãos públicos. Eu vou esclarecer para o senhor, por gentileza, quando eu lhe der a parte, o senhor se manifesta, quando o senhor estiver se manifestando, a gente aguarda. CPI dos pancadões, com a finalidade de investigar possíveis omissões dos órgãos públicos municipais na fiscalização e perturbação do sossego, especialmente, e aqui entra,
combate a festas clandestinas e pancadões realizados no município de São Paulo. O objetivo da CPI é entender a dinâmica dos pancadões, das festas clandestinas e como a narcocultura atua em conjunto com isso para que a gente possa delimitar a complexidade do problema e, a partir de então, ter a propositura de soluções, inclusive averiguando a ação ou omissão do poder público. O senhor, eu entendo que é uma figura que representa parte dessa juventude que participa desses locais. É uma pessoa que tem um elevado número de seguidores, que compõe, que tem letras musicais, e em razão disso eu gostaria de entender a percepção do senhor do todo. O senhor terá a oportunidade de esclarecer o quanto julgar necessário. Dita a resposta, feito esclarecimento. Item número 2. Ao chamar os policiais de coxinhas do C, pontinhos, e cuzões do C, pontinhos, fechando aspas, o senhor entende que estava exercendo liberdade artística ou cometendo um crime contra a autoridade policial? Mas aonde que tem essa frase minha aí? Isso consta do boletim de ocorrência lavrado contra o senhor. Se o senhor quiser, eu procedo à leitura. Isso... Do desacato à autoridade, boletim de ocorrência... Tranquilo, termo circunstanciado de número 317735/2021. Isso é uma inverdade. A resposta é essa. Vamos lá, o presidente Rubens. Se você teve acesso ao inquérito, talvez você saiba que a corregedoria entrou em contato comigo e o processo segue em aberto, porque durante o caminho, deixando claro para todos que eu não ofendi ninguém, eu não desacatei. Se eu tivesse desacatado, eu seria homem para assumir. O que ocorreu nesse dia foi que eu estava dentro de uma residência e 2 policiais estavam resolvendo outra ocorrência na rua. O policial me reconheceu. Na época, as minhas primeiras músicas, grande repercussão, então eles sabiam quem eu era. O policial pediu para eu sair de dentro da casa e eu falei que, como eu não estava em situação de flagrante, era meu direito legal continuar dentro da residência, que eu não ia sair. Então eles me tiraram de lá de dentro e me agrediram, e a intenção deles era alegar que eu havia agredido eles, não desacatado. Porém, foi levado um celular dentro da viatura, e nessa viatura foi gravada uma conversa entre os policiais, um falando para o outro se machucar, para que eu fosse acusado de violência. Porém, quando chegou na delegacia, como essa live já tinha transmitido, eles tiveram ciência dessa notícia e não colocaram no depoimento que foram agredidos, mas existiu a live deles falando para se machucar. Eu não desacatei, entendeu? Eu sempre tratei policiais, ou seja, quem for, igual eu falar, apesar de achar muita ação truculenta de alguns integrantes, de não ser fã da Polícia Militar de acordo com as minhas experiências pessoais, o respeito é para todos. Então eu não desacatei ele nesse dia, isso é uma inverdade que você está afirmando através de uma acusação, e trazendo um assunto de fora. Eu poderia trazer, por exemplo, o seu processo aí de mandato aí que está sendo cassado em 1º grau, mas isso não tem nada a ver com a CPI, e o caso desse dia aí também não tem nada a ver, e é uma inverdade. Então essa é a sua resposta. Bom, eu tenho em minha posse os termos do processo, posso fornecer ao seu advogado, autos de número 15, o processo não tem nada a ver com o objeto. 0623, e nesses autos o processo resultou em condenação nos termos do artigo 331, o senhor fez uma transação penal em audiência realizada por meio virtual no dia 15 de setembro de 2021, onde foi proposto ao senhor 2 cestas básicas, contendo cada uma aqui a descrição dos alimentos. O senhor concordou com o termo e houve a transação. Então, nesse caso, ao que me aponta, quem falta com a verdade nesse ponto é o senhor, mas não vamos levar isso a cabo, vamos levar adiante a indagação. Não, pela ordem, o senhor não pode dizer que ele está faltando o senhor não é juiz, o senhor não está aqui, excelência. Pela ordem, eu tenho direito artigo? Como advogado. Não, pela ordem. Doutor, não tem que dizer o senhor estatuto da OAB, eu tenho direito. Doutor, na Câmara Municipal de São Paulo, há que se apontar o termo do regimento onde foi faltado com o artigo. Para haver que a ordem, tem que haver fundamentação. O senhor não traz a fundamentação, está indeferida a questão de ordem do senhor. O senhor pode adotar as medidas que julgar cabíveis na sequência. A sua função está preservada, doutor. Vou prosseguir com o senhor Fábio. Senhor presidente, só acrescentando no que foi citado. Eu estou muito interessado em ouvir o senhor Fábio, as suas ponderações e seus esclarecimentos. Eu tenho aqui documentos, eu vou apontar. O senhor Fábio pode esclarecer. Veja bem, doutor, eu não estou nem um pouco interessado em ouvir o doutor, e sim o seu cliente. O senhor pode orientar o cliente. O senhor Fábio tem a palavra, por gentileza. Senhor Fábio, o senhor tem a palavra. Pela ordem. Doutor. Vereadora. Presidente, só falar, mas vou franquear a vereadora. Só se me permitir. Humildemente aqui, para a gente dar sequência aos trabalhos,
discordo de muitas coisas, inclusive da própria visão, do viés que o senhor defende aqui dentro desse espaço, um espaço onde é investido um grande dinheiro público para que esse espaço esteja acontecendo. Agora, não vejo mesmo como justificar um boletim como um objeto desta mesma CPI, e também venho mais uma vez defender o direito e o respeito ao advogado na hora que ele for falar, para justificar o que é ou não para o cliente dele estar respondendo. Eu acho que poderia ter esse respeito tanto pelo advogado quanto pelo depoente, ao invés de ficar fazendo esse beatbox, esse remix de ligar e desligar o microfone na hora que as pessoas estão falando do lado de lá. Acho que é de bom tom, é polido, é regimental, é protocolar, e acredito muito bem também na sua capacidade de escuta de pessoas com uma visão diferente de Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradeço, vereadora Amanda. Antes, eu gostaria de pedir assessoria técnica que aumente o volume da mesa, porque me foi informado que estão reclamando no YouTube que o volume está baixo para que as pessoas possam acompanhar. Vereadora Amanda, na forma do depoimento, para esclarecer, é dado a todos os depoentes que sejam assistidos por advogado. E a função do advogado nestes depoimentos é instruir os seus clientes. E isso é garantido a todos, inclusive orientando a não responder caso qualquer pergunta possa incriminar o cliente. Não há necessidade de impetrar habeas corpus. Ou se não for objeto da CPI. Não há necessidade de impetrar habeas corpus contra a mesa diretiva, porque eu garanto isso. E sempre que é dado a qualquer colega, isso é garantido. Todavia, não é dado ao advogado se manifestar na CPI, exceto para elaborar questões de ordem. E na forma regimental, nós temos os precedentes da Câmara, Vossa Excelência é uma vereadora muito aguerrida, acompanha os embates na Câmara, inclusive as discussões regimentais. Sempre que é suscitada a questão de ordem, é essencial que se aponte o artigo do regimento que fundamenta a questão de ordem. Na falta do artigo e do embasamento da questão de ordem, é indeferida a questão de ordem. O que, na qualidade de presidente, eu não posso admitir é que o patrono, seja ele qual for, e não estou aqui fulanizando, tumultue o ambiente da sessão. Ele está ali para orientar o cliente. Se eventual pergunta desagrada ou fere o cliente ou não atinge os requisitos constitucionais, basta que o cliente avoque para si a garantia constitucional de não produção de provas contra si mesmo. E ainda é importante destacar que não é dado ao advogado, e muito menos à pessoa que está aqui na qualidade de testemunha, delimitar qual o objeto da CPI, que foi delimitado em termo aprovado nesta casa e é reconhecido e fazendo cumprir por essa mesa, em especial por esta presidência. Mas entendo, inclusive, os protestos de Vossa Excelência e os respeito. Retomando, senhor Fábio, após ter feito acordo com a Justiça por ter sido condenado por desacato, o senhor acredita que este episódio representa um exemplo de que um artista deve dar à juventude? Eu acredito que esse episódio é um exemplo do que o Estado faz com a juventude. O que você está afirmando sem saber, você pegou uma parte do processo e não se deu o trabalho de ver que o processo ainda está em aberto. Por quê? Pela minha própria finalidade de segurança, né, proteção, eu optei por não denunciar, porém a prova chegou na mão da corregedoria e a corregedoria me procurou e esse processo está em aberto. Então, apesar de eu ter aceito por optar por não ir contra o sistema dentro do próprio sistema e seguir o meu trabalho, a própria corregedoria entrou em contato comigo para investigar os policiais em questão, a arbitrariedade do Estado, e o processo ainda está em investigação. Então, o que foi acontecido, como eu já disse, não é o que você citou. O que você citou é uma inverdade, eu não ofendi ninguém, e isso responde a sua pergunta. Tá. Apenas a título de esclarecimento... não faz parte do objeto da CPI Eu vou também. fazer a leitura aqui, que ainda limita o objeto da CPI à mesa e não a testemunha. Sentença. Processo número 15.00623/43 de 2021. Termo circunstanciado, Justiça Pública. Autor do fato, Fábio Gabriel Araújo Salvador.
Diante do fato informado nas folhas 51, atestando o cumprimento da transação homologada, as folhas 44 e 45, com fundamento no artigo 76, parágrafo 4º da Lei nº 9.099, de 26 de 9 de 95, julgo extinta a punibilidade do autor Fábio Gabriel Salvador pela conduta delituosa imputada nos fatos. Houve aqui a extinção da punibilidade em razão do termo circunstanciado. Para leigos, o senhor firmou um acordo, se valeu da transação penal para ser extinta a punibilidade. Então, a não ser que haja um processo de apuração, um novo fato, esse processo está extinto. Mas dando prosseguimento, para que a gente possa ser dinâmico, a minha próxima pergunta era sobre manobras de moto sem capacete. Tá? Eu vou contextualizar ao que traz a Câmara. Junto dos pancadões... Tá ligado, doutor? Tá ligado. Você acabou de apertar o botão aí para ligar. Eu vou dar prosseguimento às perguntas. A próxima pergunta que eu faço é sobre uma infração, manobra de moto sem capacete. Para contextualizar, que eu vejo que é uma dificuldade muito grande de entender o contexto, nos pancadões existem os graus que são dados em motos. Para que as pessoas consigam entender, dar grau é o sujeito que pega uma moto, sai empinando, estourando escapamento, fazendo barulho, e isso faz parte do que a gente entende como cultura do baile, ou narcocultura. Nesse ambiente, formulo as próximas perguntas. 21 de março de 2021, no litoral norte de São Sebastião, o senhor foi flagrado conduzindo uma motocicleta sem capacete e gravando o ato para as redes sociais. O senhor confirma essa ocorrência? Sim. Tá. Qual foi o intuito do senhor com esse ato? O senhor tem conhecimento que poderia ter causado um acidente grave após cometer uma infração com o intuito de gerar um conteúdo para a rede social? Bom, a minha intenção foi dar uma volta na moto, né? Porque o que ocorreu no dia foi que eu estava de boa na praia, chegou 2 moleques que era meu fã e estavam na moto, eu pedi para dar uma volta. Não teve grau, não teve risco, e se você ver aí os vídeos e tal, independente do que está escrito aí, como eu estou te falando, eu estou falando do fato, não houve grau, não tem, até porque eu ainda não tenho essa habilidade. Mas se houve algum risco, provavelmente foi para mim por estar cometendo a infração de não estar usando um capacete. Agora, em relação a manobras, não ocorreu nesse dia, mas se você quiser falar sobre isso, eu posso falar. Se você quiser falar sobre... Só queria... o senhor mencionou grau, disse que não foi grau. Eu confesso que sou leigo no assunto. O que seria grau? É manobra com a moto, levantar a roda, enfim. Isso é grau? É. Tá. O escapamento aberto ou não faz parte desse conceito? Não existiu escapamento aberto também, não. Aquele barulho que faz com a moto. Mas não existiu isso daí. Não estou falando do seu fato. Esquece o seu fato, vamos em abstrato. O grau, ter o escapamento aberto para fazer barulho, faz parte do que o pessoal denomina como grau? Não, isso daí é de indivíduo para cada um. Cada um é dono do seu sucesso e do seu fracasso. O grau, ele em outros países, é um esporte chamado wheeling. No Brasil ele é criminalizado, não tem espaço para isso. Então, como a gente estava falando do baile, os jovens tomam a rua. Lembrando, nós não somos a favor da desordem, mas a gente tem que encontrar a solução. É a mesma coisa do baile. Estava falando de moto no baile, e quando a gente sugeriu dar uma estrutura, dar a devida segurança, a devida saúde nesses bailes, já cessariam esse problema das motos. Em relação às motos e ao grau, é isso. Poderia se tornar um esporte no Brasil também, por enquanto não é, por enquanto é uma infração de trânsito. Mas é isso, e escapamento é cada um. Se o cara quiser colocar, ele vai colocar, mas ninguém ensina ninguém a isso. O senhor é um artista muito conhecido. O senhor entende que quando um artista transforma infração em entretenimento, o artista inspira rebeldia? Ele normaliza, de alguma forma, o descumprimento das regras? Não. Tá bem. Só somando na pergunta, claro. se eu puder. Por favor. Não só eu não acredito nisso, como eu acredito também que o MC ele não tem essa obrigação. Quem vive de dinheiro público, no caso os vereadores, os deputados, os presidentes, os governadores, esses têm a obrigação em prol com a sociedade em geral. O MC ele tem a obrigação, como todo cidadão, de não cometer crimes. E se ele está errando, é problema dele, mas não interfere no próximo. Esse papel é de quem vive do dinheiro público. Depois desse episódio, o senhor não se retratou com o público ou continua achando que infringir a lei é conteúdo para ganhar seguidor? Voltando lá para o primeiro início, o MC ele não tem obrigação nenhuma de ser exemplo. Isso é uma escolha pessoal, se ele quiser ou não
Ele não está vivendo de dinheiro público, ele não pediu voto para ninguém, nem oportunidade, entende? Então eu não tenho por que pedir desculpa para alguém por um ato que eu cometi meu. Se eu tiver um problema para resolver com a justiça, eu vou resolver. Eu não tenho que pedir desculpa para o povo. Eu entendo sua posição. Na minha acepção, existe uma coisa chamada contrato social, que é o que determina as normas das pessoas que vivem em sociedade. E aí, para que haja boa convivência, é importante que haja o respeito ao contrato social e às normas e o respeito aos demais, e isso está diretamente atrelado ao cumprimento das normas. O ponto que eu quero chegar é, o senhor, isso gera uma obrigação moral às pessoas. O conceito de moral é subjetivo a cada indivíduo. A minha moral é diferente da sua e da de outras pessoas. Cada indivíduo tem os seus valores morais. O senhor disse aqui que isso é de cada indivíduo, ser uma referência ou não. Para o senhor entende que isso é adequado? O senhor não tem essa obrigação para com as pessoas? O senhor pode sobrepor as leis sem a necessidade de se retratar? Ou o senhor entende que o senhor tem essa obrigação moral e reveu esse conceito? Afinal de contas, é um fato de 4 anos atrás. Correto. Como eu falei e repito, eu acho que, até mesmo você falou, a moral é de cada um para cada um. A minha obrigação é até onde eu entendo que é necessária, entende? Então, eu já te respondi que eu acho que não tenho necessidade de me retratar por coisas pequenas, entendeu? Se caso eu achar um erro que talvez cabe a mim estar me retratando, porque para mim quem pede desculpa é quem está no erro e está na mancada. Eu não estou no erro e na mancada com quem está me assistindo porque eu estou andando sem capacete. Talvez eu esteja no erro e na mancada com o sistema de trânsito. Aí é com eles que eu tenho que me conversar. No dia que eu errar em alguma coisa que refere ao público, como aquilo que eles acreditam no que eu sou e que eles escolheram acompanhar, aí sim eu vou pedir desculpa para o público. Agora, enquanto eu estiver sendo eu, eles me acompanham porque eu sou eu. Eles gostam de mim porque eu sou eu. Então, eu não estou ali para fingir um falso decoro ou uma falsa santidade. Eu estou ali para mostrar o que é uma pessoa comum que comete erros e acertos como qualquer outro. Perfeito? O senhor entende ou reconhece que o senhor influencia as pessoas pelas suas atitudes ou não? Eu acredito que, de certa forma, não, certo? Porque, ao mesmo tempo, é como eu falei, ao mesmo tempo que isso é particular de cada um, ao mesmo tempo que a pessoa se inspira em mim, as pessoas me inspiram, isso daí é conexão, entendeu? Quem se identifica com aquilo, segue aquilo. Quem não se identifica, não segue. Então, eu não acho que eu influencio. Eu acredito que é uma troca de influências, até porque para mim chegar a falar algo na minha letra, ou para estar relatando, ou para estar fazendo e achando, bem se dizer, de vias de fato legal, tá passando para frente, é porque é um conceito que já existe. Então, eu não acho que eu influencio na realidade das pessoas através de mim, assim, diretamente. Acho que é uma troca. Perfeito. Senhor Fábio, eu vejo que o mês de março de 2021 foi muito movimentado para o senhor. No dia 6 de março de 2021, também no litoral, o senhor foi abordado pela GCM durante uma live. E após os agentes sentirem cheiro de maconha vindo do seu grupo. Nesse fato, segundo o relatado, o senhor ameaçou os guardas, dizendo que, abrindo aspas para o que consta dos termos, fariam eles perderem as fardas, alegando já ter feito o mesmo com policiais militares. A pergunta 1, o senhor mantém essa afirmação? E, ao perguntar para o GCM, abrindo aspas, o que você fazia em 2006, o senhor quis fazer referências aos ataques do crime organizado contra as forças de segurança? Estou com uma dúvida. Pois não? Eu vim aqui para responder sobre a CPI do Pancadão. Mas, ao que me parece, eu estou diante de um juiz, né? Você está trazendo problemas pessoais, boletins de ocorrência. Em decoro de cada um aqui, cada um tem seus problemas, e afirmo para você que aquilo que, quando se abre um processo, e quando esse processo está em andamento, e muitas vezes até quando ele tem decisões, depois ele volta. Então, aquilo que está retratado nem sempre é verdade. Por exemplo, a sua cassação. O próprio Sargento Nantes, você perguntou para mim se eu conheço, se eu sei da sua história de policial. Eu conheço, acompanhei. Eu sei que você já foi acusado de fazer parte de grupo de extermínio, logo depois absolvido. Então, a justiça está aí para se aprofundar, para julgar. Esse não é o seu papel e não é o tema da CPI.
Isso vai ter uma conclusão, esse processo ele vai ter uma conclusão, ele vai ter uma resposta, e ela não cabe a você. Então, essa que é a resposta. Quem está aqui na qualidade de testemunha é o senhor. Eu não quero responder. Não, os vereadores. Está garantido o direito. Essa é a resposta. Essa é a resposta, não quero responder, então. Está garantido, está assegurado o direito constitucional de não produzir provas que lhe incriminem. Ou que não tem a ver com... Tá, vamos prosseguir. Vamos prosseguir com as perguntas. Tá. O senhor confirma que figura como corréu em um processo que tramita em segredo de justiça na capital relacionado à investigação sobre tráfico e organização criminosa? Está em segredo de justiça? Vossa Excelência está violando o segredo de justiça? Vossa Excelência está violando o segredo de justiça? Não é dada a palavra ao advogado. Eu estou fazendo uma pergunta. O senhor pode simplesmente não responder. Presidente. Está gravado. Vereadora, eu fiz uma pergunta. Esses fatos... Senhor presidente, o senhor cometeu um crime... de justiça não é para falar, né? Tá bem, é só ele falar que não vai falar. O senhor cometeu um crime, o senhor cometeu um crime, tá bem, mas eu queria te dizer, não, eu vou responder, mas vou te dizer que eu não tenho ciência, tranquilo, doutor, tá bem. Eu vou te dizer que eu não tenho ciência desse processo, mas vou te dizer mais, que eu como cidadão comum... Eu só peço ao colega que oriente ele que imputar crime é calúnia, e eu não gostaria de ter... Você cometeu um crime, você violou o segredo de justiça, isso não violei, é um crime. Porque eu fiz uma pergunta se o senhor... Você já está trazendo a toque... Veja só, eu fiz uma pergunta, eu acho que o colega talvez não tenha conseguido interpretar para orientar que o colega está mais preocupado em gritar, em exacerbar, talvez em mostrar serviço para o cliente, eu entendo isso. Eu fiz uma pergunta se o senhor responde, um processo em segredo de justiça sobre tráfico. Eu não tenho conhecimento, mas pode haver, o senhor pode responder ou não. Existe esse processo? Vamos voltar aqui. Você está fazendo Fábio, uma pergunta, vamos lá. Então eu vou retribuir com outra pergunta. Pois da não. onde o senhor tirou essa informação? Imprensa. Imprensa? Mas não é um segredo de justiça? Eu não tive acesso a essa informação, você tem? Eu sou regulador da Qual imprensa. a fonte da imprensa? Eu sou obrigado a relatar. Não tem fonte? Senhor Fábio, o senhor violou um segredo de justiça que nem eu, era segredo... Senhor Fábio, o senhor está aqui na qualidade de depoente, quem responde é o senhor, não é o colega patrono. Eu fiz uma pergunta, eu posso perguntar a qualquer colega. Vereador Nantes, o senhor responde algum processo que está em segredo de justiça por tráfico de drogas? Não. O senhor pode responder no microfone, vereador Nantes? Não. Obrigado, vereador Nantes. É a mesma pergunta que eu faço para o senhor. A resposta é sim, não, eu me recuso a responder. Não tenho ciência disso, não. Em OBS. Tá. Era para ter dado a voz de prisão, né? Fica à vontade. O sigilo do segredo de justiça, até para que os colegas saibam, é sobre as partes e o conteúdo, não sobre a existência dele. Então, a pergunta, volto a dizer, não foi dito, doutor, não coloque palavras na minha boca, isso aqui não é a casa do senhor. Então, eu peço que o senhor responda sim, não ou me recuso. Tá? Veja bem, para o cidadão que está assistindo isso, sim, não, a gente paga nossos impostos para ele... Presidente, por favor, Fábio, deixa o pessoal falar. Deixa o depoente e o advogado falarem. A pergunta é sim, não, eu me recuso. Eu vou pedir à GCM que, se houver manifestação da plateia, que retire o pessoal da plateia, que eu estou vendo que tem um amigo ali bastante exaltado, daqui a pouco ele vai ser convidado a se retirar. Veja bem, ô presidente. Pois não, senhor Fábio. O senhor vive, como todo funcionário público, do dinheiro do povo. Essa Câmara foi construída com o dinheiro do povo. E eu estou aqui para falar que é o meu direito. Então eu pediria, por gentileza, que você parasse de cortar o meu microfone toda vez que eu estou falando. Em resposta da sua pergunta, eu já respondi que não. Você continua insistindo. Você alegou que viu na imprensa e não mostra a fonte. Mas eu não estou preocupado com isso. Apesar de eu saber que isso foi um erro seu, fica tranquilo, eu quero continuar o diálogo. Quem está preferindo se prender a isso é você, se justificando de algo que realmente você errou. Você trouxe algo que está em segredo de justiça que nem eu sabia. Mas a resposta é essa, eu não sei, não sabia, estou sabendo agora por você, e vamos continuar com a CPI. Perfeito, senhor Fábio. Eu não estou afirmando que está. É uma indagação, eu estou indagando ao senhor. O senhor agora trouxe uma resposta e eu consegui extrair o conteúdo. O senhor desconhece. Está respondido.
Vamos prosseguir com as próximas perguntas aqui, senhor Fábio. No dia 17 de maio de 2024... Vai continuar com a minha vida pessoal? O senhor participou de uma carreata... Pela ordem, excelência, se for pela vida pessoal, Vossa Excelência, pela ordem. Eu tenho direito pela ordem, pelo estatuto da OAB. Se Vossa Excelência não quer respeitar... Está indeferido novamente porque o doutor não consegue fundamentar no regimento da casa, não há desordem. Voltando aqui, no dia 17 de maio de 2024, o senhor participou de uma carreata no Complexo da Maré em homenagem a Daniel Falcão dos Santos, o Gotinha, apontado como integrante do TCP, o Terceiro Comando Puro. O senhor confirma sua presença nesse evento? Não. Perfeito. Segundo apontado, o senhor aparece nas imagens empunhando uma arma de fogo e efetuando disparos para o alto. Isso foi uma homenagem ou um protesto de exaltação ao tráfico? Não era eu. Não é o senhor? É. Muito bem. Eu vou pedir à assessoria técnica que coloque o vídeo na tela, por gentileza, para que o presidente, pela ordem. Excelência, pela ordem, a gente vai se retirar da CPI. Está fora do objeto, a gente está se retirando da CPI. Pela ordem, presidente. Senhor, eu vou informar... Pode colocar, mas eu não concordo. Eu não concordo. Presidente, e se você quer... E te digo mais, presidente. Te desafio a provar a credibilidade do vídeo, mostrando ou não. Vai ter uma pergunta. Eu posso passar o que eu quiser na tela. Pela ordem, presidente. Já foi confirmado que era um sósia. Não, eu sei. Por isso que eu estou pedindo pela ordem. Se o presidente me conceder... Existe um regramento na CPI que quando há uma indagação, os outros colegas não interferem. É porque eu acho, presidente, que a dúvida... Não, a vereadora Amanda, e eu repreendi o vereador Nantes justamente por isso, no começo da CPI. Então, eu vou pedir que não interrompa as minhas perguntas e, ao final... Não é interromper, não. Eu entendi. Na verdade, você já fez a pergunta, não já, presidente? Não, agora eu pedi para passar um vídeo e vocês só. É só uma questão de ordem que eu acho que o que o Fábio e o advogado José não estão entendendo é o que tem a ver com a CPI. Se o presidente conseguir... É que a vereadora não estava, mas já foi orientado. Eu não vou voltar ao assunto. É porque eles voltaram a fazer essa pergunta, presidente. Eu sinto muito se houve incapacidade de absorver por parte do advogado. Existe um processo que orienta, inclusive eles sabem disso. Vou pedir para passar o vídeo. Não, Vossa Excelência não é objeto. Está cortado o microfone para que a gente possa assistir o vídeo, por gentileza. A indagação que eu faço está com repetição do áudio? Agora sim, retomando. Agradeço a assessoria. Segundo apontado pelo que consta do TikTok, tá? E segundo o que foi noticiado à época, seria, isso inclusive pelo portal Metrópolis, um veículo de grande repercussão no país e de muito respeito, pelo menos para as pessoas que acompanham a imprensa. A pergunta que eu faço ao senhor sobre isso é se era o senhor ou não nesse vídeo. É apontado o senhor sendo a pessoa de branco. Não era não. Não era o senhor? Bem parecido comigo, inclusive, belo vídeo. Mas não... Não era o senhor? Não. O senhor nega. Perfeito. Tá bem. O senhor considera compatível ser referência para jovens enquanto responde às acusações que lhe foram mencionadas aqui? O senhor considera compatível você ser referência de político sendo um processo aberto de... O senhor não está aqui para perguntar. Presidente, o senhor está ordem. Aqui para responder. Presidente, pela ordem, rapidamente. Eu não vou responder aos ataques do senhor. Eu não vou responder. Eu não faltei com respeito com o senhor. Eu estou respondendo. O senhor está aqui na qualidade de testemunha. Existe uma ordem para condução coercitiva que eu posso pedir que seja cumprida. Tá? O senhor já foi orientado, doutor, que ele não está aqui pelo arrasto da condução coercitiva. Mas se não me der por satisfeito, eu vou ter que fazer cumprir. Presidente, tentando por gentileza, tentando muito de uma maneira respeitosa, vai ser muito rápido, muito breve a pontuação que eu vou fazer. Amanda.
Eu vou acionar a Comissão de Prerrogativas da OAB para que acompanhe as próximas sessões dessa CPI para avaliar a conduta da sua presidência e dos demais vereadores com relação aos advogados presentes na casa. Perfeito, porque acredito que tem acontecido excessos, como agora, cortar o microfone em todo momento que o advogado ou que o próprio depoente vai falar. Eu acho que a gente não precisa estar passando por isso para construir um ambiente onde, supostamente, é para nós darmos uma devolutiva para a sociedade, para a cidade de São Paulo, para as periferias, sobre como os pancadões podem ser prejudiciais para a comunidade. Não é esse o objeto da CPI? Perfeito, vereadora. Caso seja interesse de Vossa Excelência, eu acredito que a assessoria técnica possa fazer o requerimento de própria mão e nós temos o hábito de aprovar todos os requerimentos aqui. Terá meu voto de aprovação para o requerimento. Pode ser apresentado ao final, inclusive, para que eu já submeta em pé de pauta. Tá? Eu garanto meu voto, tenho certeza que o vereador Nantes também fará o apoio a isto. Já destaquei a questão o fundamento da questão de ordem, a necessidade de embasar na questão regimental. Mas vamos prosseguir. Senhor Fábio, o senhor negou que era o senhor nesse vídeo, perfeito. O senhor, a pergunta que eu faço é, não sendo o senhor, isso tendo sido noticiado pelo portal Metrópole, eu acredito que possa acarretar em dano a imagem do senhor. O senhor não processou? O senhor processou o portal Metrópole por conta dessa matéria e fazendo essa imputação? Perdão, senhor Fábio. Tá desligado para você ver. Tá ligado. Não interessa para você as medidas civis que estão sendo tomadas. E é isso aí, mano. Não tem nada a ver. Eu vim aqui para debater CPI do Pancadão, vim de coração aberto para isso. Agradeço. Pensei que você ia me fazer perguntas sobre isso. Estamos chegando. Deixando claro que, vereador, calma. Muitas coisas aí são inverdades, entendeu? E como eu já disse, eu não escolhi, não quero ser exemplo para ninguém, entendeu? Perfeito. Eu tô aqui simplesmente como testemunha para testemunhar o que eu vi. Tá. O senhor é agenciado por alguma produtora? Sim. O senhor se sente confortável em dizer qual? Caso sim, você pode falar? Não me sinto à vontade, não. Tá bem. Vamos lá. O senhor é autor da música Vergonha para Mídia? Da minha parte, sim. Tá. Um minuto. Na composição, que eu acredito que seja de sua autoria, abrindo aspas, se trombar os coxinhos... Senhor presidente, desculpa te cortar, tem um telefone tocando aqui embaixo, aqui, ó. Não sei do que se trata. Tá aqui embaixo da mesa, aqui. É telefone da mesa, é só deixar tocar. Eu vou tirar do gancho. Pode tirar. Se eu quiser tirar e recolocar para encerrar também, tranquilo. Agradeço por informar que eu realmente incomodo o barulho. Nessa letra, o senhor diz, se trombar com os coxinhas, eu falo que sou MC. Trecho em que o autor revela a instrumentalização da identidade artística como escudo para o crime. O que eu pergunto na música Vergonha para a Mídia, o senhor diz, se trombar com os coxinhas, eu falo que sou MC. O senhor admite, de alguma maneira, o uso da profissão para se esquivar de crimes, ou o que o senhor queria dizer com essa frase? Que eu sou MC. Perfeito. Tá bem. O senhor reconhece que ao cantar "Acabei meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir", está exaltando o tráfico de drogas e o estilo de vida? Senhor presidente, eu peço uma licença até um pouco maior para falar sobre esse tema aí. Eu acho que é um tema muito bom que você citou, que não se usa apenas para falar sobre essa letra, mas sobre o tema de apologia em questão, né? Eu acredito que o que exalta o crime organizado, o que incentiva alguém a entrar para o crime, são diversos fatores. Por exemplo, você ligar a televisão e ver os governantes desviando milhões de verba e seu filho chorando querendo ter o que comer. Você vê um parente seu morrendo na fila do hospital, um irmão, ou um pai, ou um filho morrendo na mão da polícia. Esse tipo de coisa eu acho que incentiva alguém a entrar para o crime. Agora, em relação à música, como eu já disse nessa CPI e volto a dizer, eu acredito que a música, ela reflete o que já existe, ela não causa o problema. Então, essa letra que você está citando, ela é o reflexo do pensamento de quem está vivendo essa realidade narrada nessa arte que você está lendo aí. Ok. O senhor tem consciência que esse tipo de letra pode influenciar milhares de jovens a normalizar o crime e algum tipo de doutrinação cultural que enalteça o tráfico? Não, eu não acredito nisso, pelo contrário.
Eu acho que, como eu já disse, a realidade causa a existência de letras nesse sentido. E, inclusive, impulsiona elas. Porque eu posso escrever uma música, mas eu não faço ela estourar. Eu não faço, por exemplo, Vergonha pra Mídia com a música que você está citando, que tem 300 milhões de visualizações só no YouTube, que existem outras plataformas de streams. Então, você veja que de visualização tem mais do que a população do país. Eu não faço essas pessoas escutarem e concordarem com isso. A realidade que elas vivem fazem isso. Então, eu tenho a minha liberdade de falar, mas não sou eu que faço as pessoas concordarem, entendeu? Então é isso daí que eu acho. Perfeito, senhor Fábio. Para a gente já ir para a conclusão, o senhor repudia publicamente o crime organizado, incluindo as facções Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro? Repudio todos os tipos de crime, inclusive do Estado, e esses citados também. Tá bem. Parabéns, senhor Fábio. O senhor é a primeira pessoa que senta aqui na CPI e repudia o crime organizado. Eu também repudio o crime do Estado e o crime organizado. Então, parabenizo o senhor, porque o senhor é a primeira pessoa que teve coragem de fazer isso. Nesse exato momento, o senhor ganhou meu respeito por conta disso. Tá? Parabéns. O senhor reconhece que essas organizações criminosas oprimem a comunidade que dizem representar, explorando os jovens e usando a música como instrumento de domínio cultural? No caso, você está falando das organizações criminosas? Elas dizem representar a periferia? Eu vou refazer a pergunta de uma maneira mais pausada, para que, se tiver dúvida, eu possa esclarecer novamente. Sim, por favor. O senhor reconhece que essas organizações criminosas, e aí eu faço alusão exemplificativa, mas não taxativa, porque podem ser mais. Primeiro Comando da Capital, PCC, Comando Vermelho, CV, Terceiro Comando Puro, TCP, que essas facções, assim como outras que possam existir, oprimem as comunidades que dizem representar ou que fazem parte, exploram os jovens e usam a música como instrumento de domínio cultural. Não, isso aí não. Não reconheço isso, não. Tá. O senhor poderia ou gostaria de explicar o porquê? Com certeza. Estava esperando esse momento. O senhor deputado, eu não tenho... Vereador, perdão, deputado. Seria quem dera para ele. Não, perdão, vereador. Não, perdão. Por favor. Estou sonhando por você. É muito bom a gente sonhar. Veja bem. Por favor, senhor Fábio. Eu não tenho um conhecimento amplo, e profundo sobre o crime organizado. Mas, de acordo com as informações que a gente tem disponível aí em qualquer canal de notícia, em livros, no Google, documentários, eu vou fazer outra pergunta para o senhor que vem na resposta. O senhor sabe aonde nasceu essas organizações criminosas? Como eu já disse, senhor Fábio, quem está aqui para responder é o senhor. Tá bom, então eu te respondo, Tá. O Brasil, ele é um dos únicos países do mundo onde as organizações criminosas não são bairristas nem regionalistas. As organizações criminosas não foram criadas dentro das favelas. No Brasil, as facções foram criadas dentro dos presídios, sob a tutela do Estado. Sim, pasmem, sob a tutela do Estado. Então eu acho que é uma responsabilidade gigante a atribuição do crime organizado à periferia e à favela em si. Como eu já havia citado aqui, a gente vê a ação do crime organizado na política em outros países, em áreas nobres também, porém a favela ela é exposta para tudo aquilo que é negativo, pela falta de estrutura, pela falta de tudo que nós já citou aqui, que é a omissão do órgão público, que não é só na fiscalização do baile, é em vários outros sentidos. Então fica fácil a gente caracterizar o crime como culpa da favela ou como existente lá. Ele habita lá, ele não habita lá, entendeu? Inclusive, eu acredito, pelas condições que o tráfico gira aí, que nós vemos as notícias aí, que eu duvido muito que um cara que é um traficante internacional vai optar por estar morando dentro de uma favela aqui em São Paulo. Possivelmente, eu acredito que eles moram nas áreas nobres, entendeu? Então, eu discordo de tudo isso aí que você está falando. Eu não acho que o crime organizado, ele está só lá, entendeu? Eu acho que essa fala sua, se fosse categorizada para a população em geral, você acha que o crime organizado, não só o crime organizado, o crime em si, ele aterroriza as pessoas, ele oprime as pessoas em geral, eu poderia concordar, que ele interfere em vários setores, como a política, como linha de ônibus, como posto de gasolina, como... Se você falasse para mim, eu poderia concordar. Agora, você especificar para mim que é as favelas e os movimentos de música urbana, eu discordo completamente. Então, tá aí a resposta.
Pela ordem, presidente. Eu agradeço pela resposta, senhor Fábio. Aparentemente, se ignorância for uma bênção, você está vivendo em estado de graça. Porque o que eu perguntei para o senhor, ou melhor, o que eu delimitei como conceito da CPI é investigar os pancadores. Presidente. Vereadora, a gente já estabeleceu o conceito de não interromper perguntas. Eu vou abrir a palavra para Vossa Excelência na sequência. Isso chegou a chamar a testemunha de ignorante. Doutor, não lhe é franqueada a palavra, doutor, exceto para questão de ordem. Senhor Fábio, voltando ao que eu estava explicando ao senhor, eu não, em nenhum momento, disse que o tráfico atua exclusivamente nas favelas. Muito pelo contrário. Eu concordo e eu sou a primeira pessoa a dizer nessa casa que o crime organizado está em todas as esferas da sociedade, que nós temos que investigá-lo e que nós temos que puni-lo. O objeto da CPI é investigar os pancadões. Os pancadões acontecem exclusivamente nas comunidades. Existem casos de perturbação em outras áreas da cidade, áreas nobres. Isso é outro fato que tem que ser combatido e coibido. Aqui nós tratamos de pancadão. No depoimento que foi feito hoje, aí eu não me recordo, tá? E justiça tem que ser feita se foi o senhor ou se foi o antigo depoente que disse, acredito que tenha sido o anterior, tá? Foi mencionado que o tráfico explora as pessoas que estão ali trabalhando, entende como uma dinâmica de exploração. Foi o antigo depoente. Perfeito. Nesse contexto que trago a pergunta de exploração do tráfico a essas pessoas. Então, neste contexto lhe foi formulada a pergunta. Certo. Posso responder? Claro, por gentileza. Eu acho que o tráfico, não. O crime, sim. E o crime que mais oprime as pessoas é o crime do Estado. E, inclusive, o próprio... Que o senhor compreenda. Como eu já disse, eu não defendo que o cara que cometa crime, ele saia impune. Eu defendo que seja cuidado e evitado o ódio que é plantado nas nossas crianças e na nossa infância. Então, que o senhor compreenda que o próprio tráfico... Eu compreendo o tráfico como crime, mas eu estou falando de um crime em geral. Que o senhor compreenda que o traficante, antes de se tornar um traficante, ele foi uma criança aliciada, ignorada e esquecida pelo Estado. Então, o primeiro a cometer o crime de extorsão, o crime de qualquer um que seja omissão, como a gente falou do poder público aí, nós não temos acesso a várias paradas, então o Estado é o primeiro a cometer esse crime. Esse crime é o crime que rege, esse crime é o crime que oprime. O próprio traficante, ele não é uma vítima, depois que ele se torna traficante, ele passa a ser um cometedor de crime, certo? Mas antes dele ser um traficante, ele era um humano, ele era uma criança, antes dele decidir cometer um crime, ele era uma pessoa. Então, o Estado cometeu o crime que essa pessoa, antes dela se tornar um criminoso, mas não justifica o crime dela, que isso esteja claro, porque muitas vezes vocês não entendem. Vocês acham que por nós mandar esse tipo de discurso, nós quer dizer que tem que ser aceito o tráfico, que tem que ser aceito o roubo, não. Isso é trabalhado na infância, é trabalhado na adolescência, e o pior criminoso é o Estado. Então, essa é a pergunta para você. O crime, sim, oprime essas pessoas, e o criminoso que oprime, quem comete esse crime é o Estado. É esse tipo de crime que oprime as pessoas. Senhor Fábio, o senhor reconhece ou entende que letras que vulgarizam, diminuem ou sexualizam as mulheres representam um risco à própria segurança feminina e também à integridade das mulheres? Não. Não? O senhor gostaria de fazer alguma ponderação à acusação que foi feita por Maria, irmã do MC Ariel, que acusou o senhor de agressão em uma live no Instagram? Não. Eu odeio expor a minha família, eu procuro sempre preservar meu pessoal, até mesmo por isso que quando houve essa situação a gente preferiu resolver internamente, mas assim, não existe essa acusação formal. Por que não existe? Porque foi uma briga de casal, ela se exaltou e sabe que errou, eu não agredi ela, mas isso é pessoal meu. Eu não sou a favor de agressão em maneira alguma. Isso não tem a ver com a CPI também, mas já que você perguntou, né? Em relação à mãe da minha filha, graças a Deus a gente tem
a melhor relação do mundo em relação à nossa filha. Foi um erro que a gente preferiu deixar ali do que eu querer me explicar para as pessoas. Eu estou certo, eu não agredi ela, porque esse não é o meu foco, passar ela como mentirosa ou como errada. Isso é algo que é pessoal nosso. Então, eu optei por a gente não se manifestar mais sobre. Mas não houve agressão, é uma briga de casal, pessoas se exaltam. E não tem a ver com a CPI também, mas deixando claro para todos, a gente é totalmente contra qualquer tipo de agressão à mulher. E em relação às músicas, é como eu falei, é a liberdade da mulher ser o que ela quiser. Se a mulher quiser ser cachorra, com esse palavra, se ela quiser se intitular assim, isso é o direito dela, isso não é uma ofensa também, porque tem várias profissionais, né, do sexo e que pessoas que escolhem se intitular assim. Por exemplo, você vê nas músicas novas. Então eu acho que isso, muitas vezes, até uma própria mulher pode fazer uma letra num sentido desse, porque eu acho que, dependendo da forma que você interpreta, também pode ser considerado um empoderamento feminino da mulher ter o direito dela ficar com quem ela quiser, dela ter o livre-arbítrio dela de ser o que ela quiser. Então, eu acho, como eu já falei, que a música ela reflete naquilo que acontece. Claro que existem certas letras que são depravantes, que nós não concordamos, mas não essas letras que incentivam na realidade. É isso que eu acho. Eu não concordo com qualquer tipo de letra, mas eu acho que, eu concordando ou não, o cara que está fazendo, ele tem o direito de expressar aquilo, porque não cabe a mim o que o outro pensa. Entende? Lamento pelas mulheres. O senhor se compromete perante essa CPI e a sociedade a não participar de eventos, clipes ou músicas que façam apologias a facções, armas ou drogas? Eu não reconheço apologia na cultura. A resposta é não, entendeu? Porque eu tenho meu livre-arbítrio de fazer o que eu quiser. Eu já te disse e digo de novo que o artigo 5º da Constituição garante a expressão intelectual, cultural, artística e científica sem censuras. Então, e eu não acredito em apologia. Então, não tenho como me comprometer a nada, eu sigo com o meu livre-arbítrio e é isso. É que parece um contrassenso o senhor repudiar o crime organizado e agora não se comprometer a não fazer nada que enalteça o crime organizado. Eu imaginei que o senhor então, teria esse compromisso. É uma pena. Mas que o senhor entenda, senhor Rubens, que falar a verdade ou não falar, ela não deixa de existir. Eu sei que é conveniente para o Estado fazer com que o Salvador da Rima pare de falar sobre opressão policial, ou fazer com que o Oruan pare de falar que existe tráfico e tiroteio. Eu sei que é conveniente para o Estado, mas o que a gente espera é que vocês mudem a nossa realidade e não que vocês mudem a nossa arte. Quando a realidade estiver diferente, eu me comprometo com o senhor que eu não falarei sobre crime, mas eu não acho que é uma apologia enquanto eu estou narrando e citando e falando pelo nosso ponto de vista, porque, como já foi dito, se você ligar a sua televisão, você vai ver o crime passando. Se você assistir no noticiário, só tem tragédia. Você assistir série, se você assistir filme, todos esses lugares tem gente lucrando com o crime, lucrando com a ideia de crime. Então, inclusive artistas, né? Então, se alguém vai ganhar dinheiro com isso, seja quem vê o ponto de vista de quem está sentindo na pele. Se alguém vai ter voz para representar, que seja nós, não é vocês. Vocês, como eu digo, uma classe que não conhece a realidade, transforma numa ficção a nossa morte, que todo dia tem jovem morrendo, nossos amigos de escola estão morrendo, todo dia tá acontecendo milhares de coisas, inclusive nesse governo atual aí aumentou a violência policial. Então, assim, antes de vocês pensarem em calar os artistas, resolve esse problema aí, amigão. Entendeu? Que esse pepino aí é de vocês. Fechou? Não é nosso, não. Eu achei bastante incrível o senhor relatar todos esses problemas e aí concluir dizendo que se alguém vai ganhar dinheiro com isso, que seja vocês. Isso, mas o senhor não está na posição de debochar da testemunha. Vossa Excelência não está na posição de debochar. O doutor não está aqui para fazer juízo sobre a posição de qualquer vereador. O senhor não é vereador, o senhor está aqui para instruir a sua parte, apenas isso. Pela ordem, a última pergunta, depois eu lhe passo, vereadora. O senhor estaria disposto a assinar um termo de compromisso com essa CPI, declarando repúdio ao crime organizado e compromisso com a legalidade da cultura da paz? Não. Eu já imaginava. Não comprometo nada com era ninguém. Só para concluir. Quem tem comprometimento comigo é vocês que recebem o dinheiro. Eu não tenho um comprometimento. O seu depoimento, da minha parte, senhor Fábio, está encerrado. Eu agradeço pelas respostas. Ainda a vereadora Luna, que pediu a parte, eu vou passar a palavra à vereadora, mas antes, eu vou pedir ao vereador, antes que assuma a presidência, para que eu possa me retirar por 2 minutos, por gentileza. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor presidente antes dele ir. O senhor não está eu, como cidadão, eu queria sobre a cassação do seu mandato.
É uma pergunta que eu estou fazendo. Como está o processo do seguimento da cassação do seu mandato? Porque eu estou ansioso por ele. Então eu quero uma resposta. Eu entendo que o senhor use isso para, de alguma maneira, tentar... Como você usou várias coisas. Tentar me desestabilizar ou tentar me atacar, mas, primeiro, que isso não me afeta. Segundo, que... Calma, Fábio, o senhor está com pressa. Eu aguardei o senhor aqui por longo período, o senhor foi paciente também, ficou aqui. Primeiro, que isso não me afeta. Por segundo, o senhor está aqui na qualidade de testemunha. Foi necessário um processo para que o senhor viesse. Então, o senhor não está aqui na condição de perguntar nada a ninguém. Quem tem que responder aqui é o senhor. Se o senhor não viesse, o senhor poderia ser trazido de camburão para essa CPI, senhor Fábio. Quem disse aqui que ganha dinheiro com a tragédia da comunidade foi o senhor Fábio, não fui eu. Eu estou aqui justamente para levar paz para a comunidade e para garantir que as pessoas possam ter sossego, para garantir que o crime não se enraize na comunidade, senhor Fábio. Eu entendo que pessoas como o senhor, que são afetadas pelo meu trabalho, desejam a minha cassação. Felizmente, existe um grau recursal e com certeza isso vai ser revertido. Não é algo que me preocupa. Agora sim, eu peço ao vereador Sargento Nantes que assuma a presidência. Se você pudesse ficar aqui. Eu preciso realmente me retirar por 2 minutos, vereador, e eu volto. Eu posso te esperar, então? Claro, vou voltar, mas o vereador Nantes vai assumir. E a Vossa Excelência pode perguntar a parte, caso queira. Pela ordem, presidente. Falei com a vereadora Luna. Pela ordem, só pra, vereadora Amanda, é a palavra. Só para fazer um breve relato, enquanto o vereador Rubinho Nunes vai ao toalete, não sei o que ele vai fazer. Primeiro, para agradecer, te dizer aqui que você saiu muito bem nas suas respostas, agradeço pelo contexto, tem a liberdade sim de defender e, mais uma vez, reforçar que o funk não é responsável pelos problemas que existem na sociedade, inclusive o machismo que é estrutural da cultura, que segue se perpetuando e se refletindo na nossa sociedade e muitas vezes nas letras de alguns funkeiros, de alguns MCs que, infelizmente, depreciam mulheres dentro das suas letras. Depreciam mulheres, podem falar sobre o crime, sobre a violência policial, sobre armas de fogo, enfim, sobre inúmeras problemáticas que não nascem do que é o contexto do funk, e sim retrata a realidade do descaso do Estado, como você bem falou. E queria apenas, presidente e vereadora Luna, antes de terminar a minha fala, como eu fiz aqui um pedido para o presidente Rubinho, para que nós fizéssemos 1 minuto de silêncio em nome das vítimas dos 9 que perdemos, que temos aqui uma das mães presentes, a Cris, a quem eu saúdo. Sua luta nunca será em vão, Cris. E também aproveitar esse espaço aqui, a visibilidade que nós temos nessa casa, para divulgar o podcast sobre os 9 que perdemos, que chama O Som que Fica, que está no Spotify, para que todos possam ter acesso a essa difícil, essa brutal experiência dessas mães, dos familiares que perderam os seus filhos, seus entes, dentro desse foi um grande episódio de violência brutal da polícia. Muito obrigada. Só um minuto. Vereadora Amanda, eu, de certo modo, jamais vou deixar de me compadecer com a mãe. Por gentileza, pode me repetir o nome dela? Senhora Cris, a senhora tem todos os meus sinceros sentimentos e eu consigo ver a sua dor retratada. Eu jamais vou debochar da dor de qualquer mãe. A senhora pode ter certeza disso aí. Eu me compadeço e me emociono com a situação da senhora. E, senhora Cris, eu quero deixar um recado para a senhora aqui, que a nossa luta aqui, de verdade, é para organizar esse tipo de festa. Para que mais mães da periferia, honestas, pessoas decentes como a senhora, não precisem vir até aqui chorar. Não precisem criar um movimento de luta. Por mais que muitas vezes tentem distorcer o nosso intuito aqui, eu garanto para a senhora que a nossa luta é justamente para isso. Para evitar que mais situações como essas aconteçam. E agora, mais uma vez discordo da vereadora Amanda, é muito fácil culpar a polícia. A senhora me desculpa, mas eu discordo da senhora. Porque a polícia foi acionada para estar até lá. E aí a gente, se fosse para culpar, na ótica da senhora, eu olho como culpado quem organizou o baile.
Vereador, a polícia que matou, não foi quem organizou não, o baile. A polícia não matou. A polícia não matou. Não existem laudos que comprovem que a polícia matou. A senhora me desculpa, existe sim uma situação triste e fatídica. E eu não quero nem me estender, principalmente respeitando a presença da senhora Cris. É melhor. Porque, exatamente. Só que eu quero deixar um recado aqui, que eu me compadeço da senhora, de verdade, e não estou atrás de culpados, estou atrás de procurar soluções. Tá entendendo? Não estou atrás de apontar nenhum culpado. Porque, infelizmente, é uma fatalidade que a senhora sofre até os dias de hoje, tenho certeza que sofrerá pelo resto da sua vida. Então, a senhora pode ter certeza que o que depender dessa CPI aqui, nós estamos atrás de procurar soluções para que mães como a senhora não sofram e não chorem mais. Pela ordem, presidente. Devolvo a palavra ao presidente Rubino. Obrigado, vereador Sargento. Antes tem a palavra a vereadora Luna Zaratini. Primeiramente, me solidarizar muito com você, Cris, pela sua luta, pela luta que é de todos nós. E sim, agentes têm que ser responsabilizados quando assassinam, quando exterminam, e nós estaremos aqui para denunciar esse tipo de ação que nada deveria ser normalizado no nosso país. Infelizmente, ainda é normalizado no nosso país. Presidente, queria primeiro dizer que diversas vezes, desde que eu estive aqui, você usou da sua palavra para dizer que o depoente, que as pessoas que estão aqui não poderiam fazer perguntas, não poderiam agir dessa forma porque não eram vereadores. Mas eu sou vereadora e faço parte dessa CPI e quero te dizer que é quebra de decoro você zombar, chamar de ignorante as pessoas que estão aqui. Agressão verbal e ofensas não são permitidas porque você é vereador. Você não está acima da lei e, sobretudo, é uma questão de respeito às pessoas que estão aqui. Se você tivesse um trabalho sério, você não precisaria ofender nenhuma das pessoas que estão aqui. Inclusive, presidente, essa CPI mais chamou MCs, mais chamou artistas do que, de fato, chamou a Prefeitura de São Paulo para vir esclarecer aqui, os órgãos de fiscalização para vir esclarecer aqui o que tem acontecido de perturbação de sossego, de perturbação de sono. Essa CPI mais convocou artistas do que, de fato, combateu qualquer tipo de organização criminosa. Não me parece que essa CPI tem qualquer objetivo de chegar em alguma solução. Tem mais um objetivo, talvez de fazer cortes nas redes sociais, de buscar likes, de tentar alguma coisa a ver com o ano que vem, que tem questão eleitoral. Então eu preciso fazer uso da minha palavra para falar de como essa CPI tem conduzido os processos. E agora, também queria trazer, presidente, que virou uma curadoria de letras aqui, né? Não é papel de um vereador fazer curadoria de letras. Inclusive, se a gente fosse falar outras letras aqui, a gente poderia, né, chegar à conclusão. Por exemplo, a letra, né, do MC dos Racionais, da música que fala: hoje eu sou ladrão, artigo 57. A polícia bola um plano, eu sou o herói dos pivete. Eu queria dizer, presidente, se você foi ou não nessa aula de redação, de português, de linguística, que existe algo na nossa linguagem que é metáfora, que é discutir, através da música, denunciar as desigualdades sociais que o nosso país, infelizmente, vive. Denunciar a violência e a opressão que acontecem nas periferias da nossa cidade. Então, metáforas são muito utilizadas na música. Eu não sei qual gênero musical você gosta, se você gosta ou não, né, desses gêneros musicais, mas nós não estamos aqui para fazer qualquer tipo de curadoria. Claro, criticar letras que falem sobre racismo, letras machistas, letras homofóbicas, letras que estimulem, né, violência, isso nunca. Mas começar a trazer aqui letras ou discussões acerca de músicas que denunciem a realidade social, tentando confundir as pessoas e tentando criminalizar gêneros musicais, não vai colar. Aqui, numa das CPIs, eu trouxe um pancadão que tem acontecido aqui.
aqui na região central, o Pancadão do Anhangabaú. Gente, a Prefeitura de São Paulo está permitindo que aconteçam festas que duram por horas aqui e que tem trazido algo muito prejudicial. Esse pancadão não está sendo investigado. E aqui também eu trouxe, terminando, né, a minha fala, vereador, trouxe também uma tentativa da gente buscar, né, soluções. Porque se a gente estivesse buscando solução, a gente traria aqui a Secretaria Municipal de Cultura para pensar como que a gente pode ter divertimento, lazer para os nossos jovens. A gente traria aqui a Secretaria Municipal de Educação. Por exemplo, eu tenho um projeto para que as escolas sejam abertas aos finais de semana e se tornem espaços de recreação, de lazer. A gente poderia estar discutindo aqui outras secretarias para dialogar, né, com a nossa juventude, para pensar como que a gente pode ter, de fato, né, vida com qualidade nas periferias, que essa é a nossa luta. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, que eu acredito que mais fez pela periferia na cidade de São Paulo, com os céus, com o bilhete único, né, com toda, né, os nossos avanços aqui, com a universidade para todos, pé de meia. Então, assim, nós queremos aqui discutir política pública. É para isso que a gente foi eleito aqui. É para isso que a gente tem que fazer o nosso trabalho. Então, quero registrar, vereador, presidente dessa CPI, que desde o primeiro dia eu disse que essa CPI não poderia ser para perseguir cidadãos, para perseguir gênero musical, mas sim para a gente buscar soluções através do poder público. E, infelizmente, eu não vejo o poder público aqui, nessa casa e nessa CPI. Supimpa, vereadora. Supimpa? Vou minha fala agora, vereadora. Não, eu quero respeito. Eu ouvi... Eu quero respeito, como eu te respeitei. Claro, vamos lá. Primeiro pelo de Aurélio. Supimpa... E os mais velhos sabem Supimpa aquela frase. Aquela frase. Senhor presidente. Vereadora, agora não tem a palavra. Só uma coisa. Essa CPI vereadora, uma mão com açúcar. Vereadora, todo mundo que é mais velho sabe o que significa eu ouvi a fala essa de frase Vossa Excelência também. Calado para que Vossa Excelência pudesse concluir o raciocínio. Com a mesma forma, eu peço que Vossa Excelência agora ouça a resposta, por gentileza. E se quiser direito à réplica, lhe será franqueada a palavra. Supimpa, do vocabulário muito bom, ótimo, excelente. É o vernáculo, vereadora. Mas se fosse interesse de Vossa Excelência acompanhar o deslinde da CPI, teria comparecido em mais do que 3 reuniões das 13 realizadas. De 13, essa é a terceira que Vossa Excelência comparece. Então, se existe alguém que não tem compromisso para com a CPI, é de Vossa Excelência, que inclusive não estava aqui quando o representante da Secretaria da Cultura veio, e que inclusive não estava aqui quando o representante do PSIL veio na semana passada. Inclusive, vereadora, Vossa Excelência tem a prerrogativa de apresentar requerimentos da CPI e que serão aprovados para ouvir quem bem entender. E lhe será dada a palavra para inquirir essas pessoas. Desde que faça jus à falácia que está no nome do seu partido, Partido dos Trabalhadores, e trabalhe. Coisa que eu não vejo Vossa Excelência fazendo nessa CPI, haja vista que é necessidade de comparecimento. Se Vossa Excelência não comparece, não há como trabalhar. Muito menos como exigir qualquer resultado ou crítica à condução, visto que não contribuiu em nada para que chegássemos nesse estágio. Inclusive, vereadora, há uma distopia com a interpretação do próprio objeto da CPI. Porque Vossa Excelência traz outros problemas que são reais, eu reconheço, de barulho em todas as regiões da cidade, mas são os pancadões. E talvez pela excessiva ausência de Vossa Excelência, a CPI não tenha conseguido compreender até agora que os pancadões acontecem justamente nas comunidades. E é justamente em razão disso que são analisados os pancadões. Não é analisado o gênero musical, mas os bailes, a sua complexidade e como eles acontecem. A CPI ainda vai se arrastar, vereadora. E eu faço um convite. Toda quinta-feira, às 11 horas, nós temos reunião. Pela ordem. Será um prazer tê-la Pela conosco. ordem. Tem a palavra. Vereador, você não vai me constranger. Você não vai elevar o seu tom. Não vai distorcer, porque simplesmente eu trabalho muito. E eu devo ser uma das vereadoras que mais está em comissões, mas não só, porque o trabalho de um vereador e de uma vereadora não é apenas estar nas redes sociais como você está. Eu estava na Comissão de Direitos Humanos, porque sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Inclusive, no dia de hoje, nós estávamos fazendo uma grande denúncia de como a zeladoria urbana
tem constrangido a população em situação de rua, tem constrangido os catadores e catadoras da nossa cidade. Então você não vai me constranger em relação a trabalhar. Você pode me criticar e divergir de mim, mas que eu não trabalho, isso nunca você vai poder colocar. Porque eu sou a vereadora que estou de domingo a domingo nas periferias, aqui nas comissões, aqui nesse trabalho. Inclusive, diferente do senhor, né, que foi para Nova York ver a questão de LED e não trouxe para nós até agora esse resultado dessa viagem. Inclusive, foi bastante questionada aqui pela Câmara com recursos públicos que seriam utilizados pela vossa excelência. Então, não vai me constranger. E o objeto desta CPI, por mais que ela seja chamada de CPI dos pancadões, aliás, esses nomes, esses termos, tem tudo a ver com uma questão midiática, que é muito fácil para o senhor que está nas redes sociais, que é muito fácil para o senhor que vive de cortes, inclusive como este que você quer trazer aqui pela CPI. Eu não vivo de cortes, eu trabalho, fui eleita pela população de São Paulo, fui eleita pelos trabalhadores da nossa cidade, fui eleita pelas periferias, e você pode comprovar, não apenas na rede social, mas pode comprovar em cada lugar que eu piso o trabalho que a gente faz, a relevância dos projetos que a gente traz para cá, as soluções que a gente traz para a periferia. Infelizmente, o senhor, quando vai para a periferia, é só com agressão, como foi o que aconteceu no Jaguaré, em relação aos comerciantes do Jaguaré. É isso que o senhor traz para essa casa. Então, se você questionar o meu trabalho, eu questiono o seu, da vossa excelência, que traz essa CPI, esse nome de pancadões, com uma questão midiática, porque resolver mesmo, não está resolvendo nada. Então, não vai me constranger. Inclusive, aprovei requerimentos aqui, estou cobrando publicamente, porque os meus requerimentos ainda não foram, né, levados à frente, quando, na verdade, se passa MCs e artistas sendo convidados aqui. Aqui não é uma CPI para discutir a questão da cultura. A CPI e o objeto dela, que foi aprovado aqui pela essa Câmara, é a perturbação do sossego e do sono. E essa perturbação do sossego e do sono tem acontecido em várias instâncias. O senhor não vai me constranger em relação ao meu trabalho, que é um trabalho, sim, de muita importância. O senhor não vai me constranger em relação ao partido que eu sou, que eu tenho muito orgulho, que é o Partido dos Trabalhadores, que sempre esteve ao lado da população. O senhor não vai me constranger, porque a cidade de São Paulo sabe que as gestões do Partido dos Trabalhadores, com a Erundina, com a Marta Suplicy, com o Haddad, mudaram a história das periferias. Então, para voltar aqui à nossa argumentação, eu volto a questionar. Essa CPI poderia estar buscando soluções. E fique tranquilo, nós elaboraremos, não é, vereadora Amanda, um relatório também dessa CPI, com as nossas impressões, com as nossas sugestões, para que essa CPI não acabe, né, sendo uma mão com açúcar, uma CPI que tenha alguma proposição para essa cidade. Pode ficar tranquilo. E quando essa CPI foi marcada, quando essa CPI foi construída, sim, eu tenho problemas com essa CPI acontecer nesse horário, na Comissão de Direitos Humanos, que a vereadora Kate também faz parte. Então, eu proponho que a gente mude e altere, de fato, então, essa CPI para outros horários, porque aqui nós não vamos nos silenciar, nós não vamos nos amedrontar e nós não vamos baixar a cabeça para nenhum vereador, principalmente para você, vereador Rubinho Nunes. Obrigado, vereadora. Primeiro, vereadora, Vossa Excelência aprovou a data das reuniões na reunião de instalação. Então, por isso foi definido e existe agora o cronograma da casa que deve ser cumprido. Eu imagino que vai ter uma dificuldade muito grande da parte de Vossa Excelência em contribuir com o relatório, se Vossa Excelência não comparece às reuniões. Mas Vossa Excelência fala de viver de corte, quem vive de corte é justamente o partido de Vossa Excelência. Corte na saúde, corte na educação. Aí nós temos os cortes efetivos, vereadora. Basta olhar o orçamento. Como a União Brasil votou na questão da MP, que era para conseguir 35 bilhões para educação e saúde, como que foi que a União Brasil votou? Eu ouço toda manifestação de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência insiste em não me ouvir. Vossa Excelência disse que eu não vou te constranger. Não é meu intuito de constranger, mas pelo tamanho da fala, eu acredito que Vossa Excelência já ficou constrangida, porque efetivamente os fatos e a verdade acabam constrangendo. Mas eu gostaria de finalizar, o senhor Fábio solicitou que possa fazer uma conclusão, eu imagino?
Então eu vou franquear a palavra ao senhor Fábio para que faça a conclusão e na sequência vamos encerrar os trabalhos até pelo elevado horário. A palavra, muito obrigado, senhor presidente. Deixa... Perdão, eu fui desligar o meu e desliguei o seu. Tranquilo. Deixando claro, eu queria só deixar enfatizado uma coisa que eu reparei, porque eu assisti o chavoso da USP aqui, e quando o chavoso da USP aqui ele trouxe assuntos periféricos, o senhor alegou que a CPI não se tratava apenas de lugares na periferia, que você também brecou pancadões no Tatuapé. E agora você está falando para ela que se baseia na periferia. Mas tudo bem, eu vou deixar para lá também. E também a questão do senhor me chamar de ignorante por causa disso, mas não saber onde nasceram as organizações criminosas a qual você luta contra. Eu queria pedir um espaço para mandar um trecho de uma letra, não é minha, assim como ela pediu, uma letra escrita há 30 anos atrás. Se não puder, tudo bem, mas eu acho que faz total sentido e que talvez te ajude a entender um ponto de vista. Isso eu vou indeferir, senhor Fábio. É assim, ó. Era só mais um Silva... Tá cortado. Agradeço a palavra. Pode fazer o vídeo de Vossa Excelência. Vereadora Amanda, quer a palavra? A vereadora Amanda tem a palavra. Sem a palavra da vereadora Amanda, vou passar a apreciação do requerimento. Presidente. Só para pedir mesmo que seja apreciado o requerimento em pé de pauta, o requerimento que eu acabei de fazer com relação à Comissão de Prerrogativas da OAB e declarar aqui também o meu apoio, minha solidariedade. Eu acho que a gente tem que se ater ao objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, tanto quando estamos escutando os depoentes, quanto nos nossos debates aqui na própria mesa. E acho... peculiar, acho realmente uma bem diferenciado, uma coisa realmente que me deixa com meus instintos atiçados, oriçados, cobrar a assiduidade da vereadora Luna quando o relator da CPI quase nunca vem. Onde está o relator? Está online.